Olá, Brasil! O último dia 24 de março foi o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 32% da população mundial está infectada com o bacilo da tuberculose. Combate à tuberculose é o tema do programa de hoje. Eu sou Álvaro Cruz e o programa está no ar. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Koch, em homenagem ao seu descobridor, o bacteriologista alemão Roberto Koch, em 1882. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa via gotículas de saliva, contendo o agente infeccioso, sendo o maior risco de transmissão durante contatos prolongados em ambientes fechados e com pouca ventilação. O Brasil é o 16º país com maior incidência de tuberculose no mundo. Porém, ao contrário do que muitas vezes é divulgado, esta incidência tem caído substancialmente nos últimos anos. Em 1999, a incidência era de 51 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2007, já havia caído para 38 por 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro e Amazonas são os estados com maior número de tuberculosos, 73 por cada 100 mil. Atualmente, 1/3 da população mundial está infectado pelo bacilo de Koch. O fato é que apenas 10% das pessoas que entram em contato com a bactéria desenvolvem a tuberculose. A população prisional é também uma das mais suscetíveis à infecção devido à contínua exposição em ambientes fechados. O diagnóstico é feito via análise dos sintomas e radiografia do tórax, exames laboratoriais das secreções pulmonares e escarro do indivíduo. O tratamento é feito à base de antibióticos com duração de aproximadamente 6 meses. Os pacientes deixam de transmitir tuberculose após aproximadamente 15 dias de tratamento. Porém, podem voltar a ser transmissores do bacilo se não completarem o curso. Para tratar do tema, nós convidamos o Dr. Alexandre Milagres. Ele é pneumologista da Fundação Ataúfo de Paiva. Conosco também a enfermeira Fabiana Barbosa Assunção. Ela é professora da Unirio e é doutora em pneumologia. Prazer recebê-los aqui. Sejam bem-vindos ao Cabeça para Cima. E é claro que o assunto interessa a toda a população. Nossos telespectadores estão atentos para a obtenção de maiores informações a respeito da tuberculose. A tuberculose no século XXI, mesmo a despeito do avanço da medicina, ainda continua sendo uma ameaça à saúde da população mundial? Ainda continua. O Ministério da Saúde brasileiro reconhece como uma doença negligenciada, por exemplo, em 2003. Quer dizer, a gente já estava em pleno século XXI quando isso foi publicizado para a gente, né? E no caso do Brasil, eu tenho dados aqui que demonstram que o Brasil ocupa o 16º lugar em casos de tuberculose, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Por que é tão grave a situação aqui no Brasil? A gente acredita que seja um problema social grave, porque isso desde o século XIX, a gente tem a tuberculose como um problema grave. Com o descobrimento dos antibióticos, isso houve uma melhora, mas desde então se luta pelas questões sociais e a gente tem uma população empobrecida, que vive em grande aglomeração, sem condições de saúde mínimas, né, sem condições de vida mínimas, e aí a gente não consegue, mesmo com toda a disponibilização dos medicamentos gratuitos, com todas as atualizações agora com os novos medicamentos, a gente infelizmente não consegue controlar em função da questão cultura, educação, formação da nossa população, problemas sociais graves. A transmissão da tuberculose ela é muito primária e simples, né? Vai através do quê? De um espirro, de uma tosse, de gotículas de saliva. É assim que ela é efetivamente transmitida? Isso, a transmissão é uma transmissão que a gente chama de aérea. Ela passa de uma pessoa para outra pelo ar. Isso é bom a gente frisar porque a informação é fundamental para a gente tentar controlar a tuberculose. Então não passa por copo, por talher, por lençol, por colchão, não passa pelo controle remoto, né? A gente já soube até de pessoas que compravam um segundo controle remoto para deixar o controle remoto oficial só com paciente de TB, né? Não passa por contato, não passa dessa forma. Ela passa pelo ar e por isso que é importante para a gente que o indivíduo, assim que tem os primeiros sintomas, ele busca um atendimento.
porque quanto mais rápido a gente fizer o diagnóstico, menor a chance da transmissão da doença de uma pessoa para outra e dessas para a coletividade. Quando é que uma pessoa pode ou deve começar a desconfiar da possibilidade de estar infectada com o bacilo da tuberculose? O que o Ministério diz é que a gente, 3 semanas com tosse, com ou sem expectoração, a gente já deve suspeitar de tuberculose. Então, todo paciente que chega em uma unidade de saúde com tosse, com ou sem expectoração por 3 semanas ou mais, a gente já deve suspeitar e já deve submeter esses indivíduos ao exame, ao que é um exame simples, né, Alexandre, barato e que é facilmente detectável. Agora, a questão de isolamento do paciente ainda é uma demanda de tratamento, que o paciente precisa ser isolado, porque algumas décadas atrás acreditava que esse era um tratamento adequado, isolar o paciente, né? É um preconceito grande, né, Alexandre? Essa questão do isolamento leva um grande preconceito, mas assim, em função do início do tratamento, enquanto ele não começa a tratar, ele é uma fonte de contágio. A gente tem casos aqui mesmo, né, nessa região, em trocadores de ônibus, e que vivem numa vida onde eles estão expostos. Agora, é claro que isso vai depender do tratamento. Normalmente, com 15 dias de tratamento, com exames negativos, ele não vai estar transmitindo mais, mas a família tem que ser orientada, os locais de trabalho têm que ser alertados, mas com muito cuidado para não haver o preconceito, porque o maior problema que nós temos é o preconceito. Quando esse paciente já vem com uma doença resistente, aí é uma outra situação mais especial. Porque a tuberculose é realmente uma doença muito interessante, né? Primeiro que ela é antiquíssima. Então, toda doença antiga, a gente tem várias fases da doença, né? Já passou por vários momentos. Então, por exemplo, a gente está num momento agora que tem remédio para tratar. Aí, tem gente que nasceu agora, pode achar que sempre teve remédio para tratar. Antes da década de 40, não tinha remédio nenhum para tratar a tuberculose. Então, o que se faziam com as pessoas que tinham tuberculose? Primeiro, tiravam as pessoas do convívio da sociedade. E segundo, como não tinha remédio, uma das coisas que se dizia é que o bacilo, isso é fato, é verídico, o bacilo da tuberculose gosta de oxigênio. Ele se reproduz melhor, ele se desenvolve melhor em local bem oxigenado. Por isso que um dos motivos que ele gosta do pulmão e da parte alta do pulmão. Ele gosta mais dessa parte do pulmão do que dessa, porque aqui tem mais ar do que aqui. Aqui embaixo tem mais sangue, aqui em cima tem mais ar. Então, normalmente as lesões de tuberculose pulmonares são nos ápices dos pulmões. Então, o que se fazia, já que não tinha remédio? Levava as pessoas para as serras, porque nas serras tem menos oxigênio. Então, começou-se a se construir sanatórios em Correias, em Campos de Jordão, em Friburgo, em Resende. Vários, aquele livro Thomas Mann, A Montanha Mágica, lá em cima tinha um sanatório, né? Em cima da tal Montanha Mágica. Mas antes da fase de levar as pessoas para as serras, tentou-se levar as pessoas para a orla marítima, que achava-se que aquela brisa marinha faria bem. Levou-se as pessoas também para o deserto, porque achava que aquela secura e aquele calor tórrido do deserto seria conveniente para combater a tuberculose. Então, parte do que a gente fala hoje, parte do que as pessoas sentem hoje, faz parte do estigma da doença. Então, naquele momento que você não tinha o que fazer com a doença, as pessoas eram separadas. Então, 100 anos depois, 200 anos depois, a gente já tem como tratar a doença, mas ainda está no inconsciente coletivo que as pessoas têm que ser separadas. E isso é muito ruim para o processo, não só pela questão individual de você ter um preconceito e tentar empurrar as pessoas. E tem gente até que tinha dificuldade de cumprimentar a mão de uma pessoa com tuberculose. Para o paciente com tuberculose, isso é muito, muito danoso, porque ele pode, enfim, nem dizer para os outros que está doente. Para não sofrer o preconceito, né, do isolamento social.